Prefácio suprimido do livro O Céu e o Inferno, 4ª edição. O título desta obra indica claramente seu objeto. Nela reunimos todos os elementos pertinentes para o esclarecimento do homem acerca de seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que seja o produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, o que não teria nenhuma autoridade. Tudo na obra é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Holstein deixou mensagens póstumas para serem divulgadas por seus discípulos, apresentadas em formato de panfleto. Segundo o conteúdo do panfleto, chegou com armas na mão para rebater Kardec e mostrar, com isso, que o codificador estava errado e ele, Holstein, certo por defender as teses de sua obra na condição presumida de ser o portador da revelação da fase teológica do Espiritismo. Eis, pois, algumas de suas afirmações, malgrado ao prudente e judicioso emprego que Allan Kardec fazia do seu critério infalível, o controle universal dos espíritos. Nosso caso prova isso. Estamos certos de que esse critério não existia. Na França, geralmente, pouco se lê. Os espíritas, na sua maioria habituados a aceitar tudo, disseram, o chefe, o mestre, certamente aplicou o seu controle universal aos 3 volumes de J.B. Holstein. Não devemos nem comprar e nem ler uma obra inútil. Allan Kardec não gostava de manifestações físicas, seus adeptos aprenderam a ter um santo horror delas. Pretendia que o corpo de um espírito não podia ser senão uma aparência fluídica e que a nossa mão não poderia sentir a menor resistência ao tocar essa aparição. O que fosse dito a Lures sobre esse assunto interessante seria remetido à categoria de patos e anques, o que ele considerava seu controle universal, corroborada por uma rigorosa lógica, e pregava peças. Não somente estava em desacordo com a ciência moderna em muitos pontos, como ainda teria sido cruelmente desapontado se tivesse vivido bastante para ver provado por Alfred Russel Wallace, Ari, Crookes, Webert, Joner etc., que um espírito, sem ser um agênere, pode tomar um corpo fluídico materializado, tangível, no qual se observam a circulação do sangue e todas as aparências da vida, que esse corpo fluídico se desagrega tão depressa quanto se materializa, exatamente como fez durante 3 anos o espírito de Kate King, enviado primário que desempenhava, dizia ele, a dolorosa missão necessária ao seu adiantamento espiritual. A revelação feita pelos espíritos superiores, tendo em vista a obra dos 4 evangelhos explicados em espírito e verdade, está em conformidade com as modernas descobertas da ciência, com todas as asserções dos investigadores que citamos. Allan Kardec ignorava esse fato, ou o conhecia superficialmente. Ele provavelmente não sabia também o que era o docetismo. A resposta da União Espírita Francesa ao panfleto de Holstein e adeptos foi transformada em uma brochura sob o título J.B. Holstein diante do Espiritismo. Resposta a seus alunos. Reúne artigos publicados no jornal O Espiritismo, órgão da União, a partir do aparecimento do panfleto de Holstein atacando Kardec. Perfrofo nesta brochura. P15. Entende também que Holstein ficou muito ofendido pelo fato de Kardec não haver aprovado os 4 evangelhos. As reflexões e observações póstumas do Sr. Holstein provam que ele foi ofendido pelo artigo da Revista Espírita de junho de 1866, o que denota muito orgulho. Entretanto, esse artigo é pleno de mansuetude por uma obra que não dava nenhuma prova do que ele adiantava, no tocante à encarnação do Cristo, senão as comunicações do Espírito, seu guia. O autor tinha intuição, pois não fez aparecer suas recriminações. Não foi senão após sua morte que se apoderou para semear a desunião entre nós, esperando que se estabelecesse uma polêmica. Gabriel Delane na mesma brochura sustenta uma opinião então já bastante conhecida da ausência de provas, sejam as que decorrem de documentos, sejam as que emanam do controle universal do espírito sobre as teorias de Holstein, sem negar todas as qualidades de um homem Holstein que, por suas próprias capacidades, chegou a criar para si uma posição honorável no mundo. Devemos reconhecer que sua obra A Revelação da Revelação está longe de oferecer aos pesquisadores as provas das teorias que sustenta. O estilo pesado e difuso do escrito contribui sem dúvida para a má impressão que se tem da leitura assídua dessa obra. Que diferença dos escritos de nosso mestre Allan Kardec, em que tudo é lógica, claridade e concisão. Delane, Espírito afeito à ciência, no mesmo texto combate as afirmações do panfleto de Holstein, afirmações que, a despeito da falácia que defende, são utilizadas ainda nos dias atuais pelos crentes holsteinguistas, de que as experiências científicas do pós-Kardec provavam a possibilidade da existência de um agênere de longa duração, dando, como isso, aval ao corpo fluídico de Jesus. Diz Delane, é assim inútil. Com efeito,
Falar de experiências de William Crookes, de Frederico Zoner, de Alfred Wallace, etc., pois elas não têm nenhuma relação com o assunto do qual nos ocupamos. William Crookes, por intermédio de um médium apropriado a esse gênero de manifestação, constatou que o espírito podia momentaneamente revestir um envelope carnal, mas isso somente de uma duração muito curta, 2 ou 3 horas no máximo, e tomar emprestado do fluido vital do médium que se acha, por esse fato, em catalepsia. Isso não tem, pois, nada em comum com uma encarnação do Cristo, porque aí ainda, o espírito de Kate não tem uma aparência humana, mas um corpo como o nosso, que de fato tem de realidade e de tangibilidade quanto todos os organismos terrestres. Ela deixou mesmo pedaços materiais de sua vestimenta. Holstein foi levado às páginas da revista Espírita e ao Poder na Sociedade Anônima, penetrando, assim, no terreno espírita pouco tempo depois da partida de Allan Kardec. O cercado foi invadido e as ovelhas ficaram perdidas.